Eu sou Capitã Lira Navarro, 39 anos, major do Exército Brasileiro. 6 meses atrás, bem no meio do jantar familiar, minha mãe deu um sorrisinho e disse: meus sacrifícios de vida e morte nunca vão se igualar ao jaleco branco do meu irmão. Eu larguei o garfo. Eu disse a frase que esperava 15 anos para pronunciar. O rosto da minha mãe mostrou algo que eu nunca tinha visto antes. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Eu achava que era eu quem guardava os segredos naquela mesa. Eu estava errada. Alguém estava mentindo para minha mãe há 5 anos. Alguém em quem ela confiava mais do que em mim. 6 meses depois, enquanto meu irmão ergue uma taça num gala de caridade, 300 pessoas estão prestes a descobrir a verdade brutal que eu acabei de descobrir. Antes de continuarmos, me faça um pequeno favor. Dê like e me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Quero saber quem está sentado nesta mesa comigo. Qualquer um que já teve que ser o responsável da família. Você entende o cansaço que estou descrevendo. Agora, deixe-me levar você de volta para aquele domingo de outubro, o dia em que eu oficialmente parei de fingir. O ar na sala de jantar dos meus pais em Alphaville tinha gosto de oxigênio reciclado e cebola queimada. O mesmo lustre de latão no teto lançava um brilho amarelo de urina que fazia todo mundo parecer que estava se recuperando de uma febre ruim. Essa sala não tinha mudado em 15 anos. Era um museu dedicado à grandeza de Guilherme, e eu era só o fantasma assombrando a cadeira do canto. Meu pai, Renato, estava curvado sobre o prato, não olhou para cima, só cortava um pedaço de pernil como se estivesse tentando cortar um pneu de caminhão. Clink raspando porcelana. Esse era o único som da nossa ligação familiar. Guilherme sentava do outro lado, parecendo o filho de ouro num camisa de seda italiana sob medida. Recostou girando uma taça de Cabernet caro como se estivesse numa degustação em Bordeaux em vez de uma casa fria em Alphaville. Legado, mãe, disse Guilherme, a voz suave como óleo de motor. A doação de R$ 250 mil para o novo centro cirúrgico do hospital. É sobre colocar o nome Navarro onde ele pertence, na parede. Lorena, minha mãe, sorriu radiante. Ela estendeu a mão, dando um tapinha na dele, como se ele tivesse acabado de voltar de uma cruzada sagrada. Ela não só amava Guilherme, ela venerava a versão dele que ele vendia para ela. Eu ajeitei meu suéter, cinza opaco, profissional, invisível. Tinha passado 15 anos no exército aprendendo a me misturar com a poeira para não levar um tiro. Aparentemente, esse treinamento funcionava bem demais em casa. Esperei uma brecha no monólogo de Guilherme, uma abertura tática. Finalizei o orçamento para o novo hub de logística médica do alto comando hoje, eu disse. Minha voz era plana. O mesmo tom que eu usava para briefing de generais. 90 milhões. Vai agilizar o atendimento de trauma para 3 diferentes regiões. O barulho da faca do meu pai parou. Por 3 segundos, a sala virou um vácuo. Depois Lorena soltou uma risadinha aguda de pássaro. Nem olhou para a pasta que eu tinha colocado na mesa. Que bom, Lira, disse ela, a voz pingando aquela doçura armada que ela usava para me manter no meu lugar. Mas mexer números numa planilha não é a mesma coisa que medicina de verdade. Guilherme realmente salva vidas com as mãos. Você é só uma militar, querida. Nunca vai chegar no nível dele. Guilherme me deu um sorrisinho, metade pena, metade triunfo. Mãe, pega leve com ela. Ela está fazendo o melhor que pode com o que tem. A raiva não queimou. Era fria. Uma lâmina de gelo se assentando nas minhas costelas. Olhei para as cebolas no meu prato. Queimadas, amargas. Pensei nos MRS que comi em buracos de raposa no deserto enquanto mandava cheques para esta casa. Pensei no soldo de risco que suei para Guilherme manter a imagem de médico impecável. Clac, bati o garfo na borda da porcelana. Um golpe metálico afiado. A sala ficou em silêncio mortal. Guilherme, eu disse, travando os olhos nele. Observei o pomo de Adão dele subir e descer 1, 2 vezes. O sinal revelador de um homem que sabe que uma bomba acabou de cair no colo dele. Já que você está tão cheio de doações de R$ 250 mil, pode cuidar das contas da casa a partir de agora. Estou cortando o suprimento. A partir de hoje, os R$ 15 mil por mês que eu venho mandando para sua conta para cuidados familiares param. A faca do meu pai caiu no chão. O rosto de Guilherme perdeu a cor, ficando da cor de giz sujo,
30.000. As sobrancelhas de Lorena se franziram. Ela recostou, olhando de mim para o filho. A confusão no rosto dela não era máscara, era genuína. Lira, do que você está falando? Não vimos um único centavo seu em 5 anos. Eu congelei. Sou uma oficial de inteligência. Rastreio cada vírgula. Desde 2021, eu tinha mandado exatamente 900.000 para a conta que Guilherme gerenciava para os nossos pais. Olhei de volta para Guilherme. Uma gota de suor traçava uma linha irregular pela têmpora dele. As mãos tremiam debaixo da mesa, escondidas da mãe. Mas não de mim. Lorena não estava mentindo. Ela era arrogante demais para uma farsa tão grande. Ela realmente não sabia. Eu me levantei, a cadeira rangendo como um animal ferido contra o piso de madeira. Espera, gaguejou Guilherme, a voz fina e fedendo a pânico. Lira, vamos só. Não tem nada para conversar, eu disse, a voz uma lâmina serrilhada. Meu suprimento não só foi cortado, foi saqueado pela pessoa que eu estava tentando proteger. Peguei meu casaco e saí para o frio de outubro. Não precisava de explicação. Precisava dos meus extratos bancários e precisava descobrir para onde 900.000 tinham realmente ido. A chuva batia contra o para-brisa, uma violência ritmada que combinava com o latejar na minha cabeça. Eu estava cruzando a divisa do estado, as luzes de Alphaville sumindo num borrão cinza molhado no retrovisor. O painel brilhava com uma luz azul doentia. Era o tipo de luz que fazia a pele parecer translúcida como um cadáver no necrotério. Minhas mãos apertavam o volante de couro, o material frio e implacável debaixo das palmas. Eu não estava só dirigindo. Estava recuando de um campo de batalha que eu já tinha perdido. Eu dirigia, mas meu cérebro estava travado no modo logística, auditando, reconciliando os livros. 15.000 todo mês por 60 meses. O total era um peso de chumbo no meu estômago. 900.000. Pensei na origem daquele dinheiro. Não era só um depósito direto de algum emprego seguro no alto comando. Era soldo de risco. Era dinheiro ganho em lugares sem nome onde o calor parecia um assalto físico e a poeira tinha gosto de cobre velho. Eu tinha suado por aquele dinheiro. Eu tinha sangrado por ele. Perdi natais, funerais e 5 anos da minha própria vida para que meus pais tivessem um telhado novo, insulina decente e uma calefação que não morresse todo julho. Eu me lembrava do cheiro de combustível de jato e lixo queimando, do peso das placas cerâmicas no colete e da vibração constante de uma base que nunca dormia. Fiz tudo por eles, mas de volta em Alphaville, o telhado ainda vazava. A insulina ainda era uma luta, e a calefação provavelmente ainda rangia como uma caixa de pregos enferrujados no porão. O dinheiro tinha sumido, vaporizado no bolso de seda italiana de Guilherme. Os limpadores batiam para frente e para trás. Swish thump, swish thump. Minha mente voltou para 2005. Eu tinha 18 anos. Sentamos naquela mesma sala de jantar, a do brilho amarelo de urina que fazia tudo parecer doente. Meus pais tinham 200.000 sobrando na poupança. O fim absoluto da linha. Eles nem me perguntaram o que eu queria para o meu futuro. Não precisavam. Só entregaram o cheque para Guilherme enquanto eu observava. Eu me lembro do arranhar da caneta no papel. Eu me lembro da mão da minha mãe tremendo com um orgulho que ela nunca desperdiçava comigo. Ele vai ser cirurgião, Lira, ela tinha dito, a voz grossa de emoção. Ele é o futuro desta família. Você é forte, vai se virar. Então eu me virei. Entrei no posto de recrutamento na manhã seguinte. Assinei minha vida para o governo porque o exército era o único que me oferecia um lugar à mesa. Troquei minha liberdade por uma chance de ser alguém que eles não podiam ignorar. Anos depois, eu me lembro da cerimônia do jaleco branco de Guilherme. A igreja estava lotada. O ar cheirava a perfume caro, cera de piso e lírios. Minha mãe usava um vestido de seda que custava 1 mês de mantimentos, chorando enquanto Guilherme cruzava o palco. Ele era o santo. Era o herói. Era o investimento que deu certo. Corte para 3 anos atrás. Minha promoção a major. Sem igreja, sem lírios, sem vestidos de seda. Eu estava parada num campo de desfile coberto de cascalho. O vento era tão afiado que parecia tentar arrancar a pele da minha testa. Meu comandante prendeu a estrela dourada no meu ombro, o movimento rígido e profissional. Um cara do setor de relações públicas tirou uma foto granulada.
Foi só isso. Liguei para casa para contar, e minha mãe nem reconheceu a patente. Só reclamou que as mensalidades do clube de campo de Guilherme tinham subido e perguntou se eu podia mandar um pouco mais aquele mês. Eu era a militar confiável, a invisível, o fantasma na máquina. Eu paro num posto de descanso na rodovia. É um daqueles blocos de concreto sombrios que cheiram a diesel e asfalto molhado. Saio, o ar frio mordendo através do meu suéter fino. Minhas botas rangem no asfalto salgado. Entro, as costas eretas, os olhos varrendo a sala por hábito, checando saídas, avaliando ameaças. A moça atrás do balcão nem olha do celular. Compro um café preto. É amargo, queimado e servido numa xícara de papel fina que já está vazando na costura. Recosto no vidro frio da janela, observando os caminhões roncarem na rodovia. No exército temos um ditado: abrace o sofrimento. Eu venho abraçando há 15 anos. Eu achava que minha família era meu porto seguro, mas para eles eu não era filha nem irmã. Eu era um caixa eletrônico de uniforme, uma fonte de dever gratuito. Eles não respeitavam o sacrifício, só esperavam o depósito. Eles viam minha patente como um contra-cheque, não como uma insígnia de honra. Meu celular vibra na mesa de metal. Um código de área de São Paulo. É Helena Vauna. Ela é uma figura pesada na fundação do hospital. O tipo de mulher que fala em pontos de exclamação e convites de gala. Lira, querida, a voz dela crepita no alto-falante. Estou tão feliz que consegui te pegar. Estamos tão animados para o evento do mês que vem. Ter uma major representando o exército é o prestígio de que precisamos. Estarei lá, Helena, eu digo. Minha voz é firme, profissional, maravilhoso. E tenho uma notícia ainda melhor. Seu irmão Guilherme, que anjo absoluto, ele acabou de finalizar a doação dele. R1, 25 milhões para o novo centro cirúrgico. Vamos gravar o nome Navarro no mármore na semana que vem. Vai ficar impressionante. Tomei um gole do café queimado. Parecia ácido na garganta. R1, 25 milhões. Um homem que roubou o soldo de risco da irmã para manter as luzes dos pais acesas, agora compra imortalidade com dinheiro que não tem. Ele está pegando meu suor e transformando em mármore. Está gravando a mentira dele na lateral de um prédio. Se você já se sentiu como o invisível, o que carrega o peso enquanto alguém pega o crédito, dê like. Se inscreva agora porque esta não é só minha história. É para todo mundo que está cansado de ser o responsável. Deixe um major nos comentários se você já teve que lutar suas próprias batalhas enquanto o filho de ouro ganhava o desfile. Me avise que você está aí de pé no palco comigo. A xícara de café amassa na minha mão, o calor vaza pelo papel, ardendo meus dedos. Não sinto a dor, só sinto o foco. Guilherme acha que está ganhando um nome numa parede. Ele acha que está ganhando. Ele acha que o responsável vai continuar dirigindo, continuar pagando e continuar quieto. Ele esqueceu uma coisa. Eu não sou só irmã dele. Sou uma oficial de logística e acabei de identificar o alvo. Objetivo: destruição total. Jogo a xícara vazia no lixo. O alvo não está só travado, está marcado para apagar. Meu irmão quer o nome dele numa parede. Eu vou garantir que o único lugar onde ele apareça seja numa intimação. A guerra está voltando para casa. Segunda-feira de manhã no alto comando, não parecia filme. Não havia paredes de vidro elegantes, nem hologramas de alta tecnologia. Era só o cheiro de cera industrial de piso, o zumbido baixo de ventiladores de resfriamento e 1000 cubículos cinza que pareciam um labirinto para a alma. Caminhei pelo corredor da divisão de investigação criminal, as costas eretas, os saltos batendo no linóleo com um estalo ritmado. Não olhei para as pessoas que passavam. Estava no modo missão. Marcus Webb sentava atrás de uma mesa que parecia feita de partes sobressalentes de tanque. Era um homem de ângulos frios e franzidos permanentes, a pele da cor de couro velho de bota. Ele empurrou os óculos de leitura para cima do nariz enquanto eu jogava meu crachá militar na mesa. Major Navarro, ele resmungou. A voz dele soava como cascalho num liquidificador. Ouvi que você voltou da areia. Está procurando emprego ou dor de cabeça? Estou procurando uma auditoria, Marcos, eu disse. Não sentei. Fiquei ali, olhos travados nos dele, mãos atrás das costas. Preciso de uma varredura completa da minha conta de pagamento.
Toda transferência recorrente para uma conta autorizada pertencente a Guilherme Navarro nos últimos 60 meses. Marcos recostou, a cadeira rangendo sob o peso. Ele esfregou a mão na cabeça raspada. Isso é família, Lira. Você abre esse arquivo. O comando não fecha só porque você percebe que fica feio. Estamos falando de um médico, um herói civil. Ele é um alvo, Marcos, eu disse. Minha voz era uma linha plana. Também quero uma investigação profunda sobre uma doação específica. R1, 25 milhões para um centro cardíaco em São Paulo. Descubra se esse dinheiro é real ou só um fantasma em um release de imprensa. Marcos me olhou por um longo minuto silencioso. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de uma militar que tinha percebido que o inimigo usava as cores dela. Virou para o teclado. O clac, clac, clac das teclas era o único som na sala estéril. Rápido, afiado, como um tambor antes de um ataque. Terá na sexta. Preciso na quarta, eu disse. Então comece a rezar, Major. Quarta-feira à noite era um tipo diferente de frio. Eu estava no meu apartamento em Campinas, as luzes apagadas, o único brilho vindo dos postes da rua refletindo na janela. Liguei para a Alphaville. Tinha que saber se a fortaleza ainda estava de pé. Lorena atendeu no terceiro toque. A voz dela era afiada, cortando o silêncio como um pedaço de vidro irregular. Lira, estou checando a casa, mãe, eu disse. Esfreguei a ponte do nariz, sentindo o grão de um dia de 16 horas. Como está o telhado? Os vazamentos? Ah, o telhado está perfeito, disse ela, a voz suavizando para aquele tom doce e venenoso que guardava para o meu irmão. Guilherme veio semana passada. Deu uma olhada e simplesmente resolveu. Disse que um cirurgião não pode ter os pais morando debaixo de uma lona. Ele pagou tudo. 90 mil do próprio bolso. Parei de respirar. O telefone parecia um bloco de gelo contra minha orelha. 90 mil. Era exatamente o valor do meu soldo de risco da missão de maio. O dinheiro que eu tinha mandado especificamente para consertar aquele telhado para que eles ficassem seguros no inverno. Tinha passado meses no calor contando cada centavo achando que era a protetora. E Guilherme tinha entrado, usado o meu dinheiro e tomado o crédito. Que bom, mãe, eu disse, a voz quase um sussurro. Ele é um herói de verdade. É, ela retrucou. Você devia tentar ser mais como ele em vez de ficar sempre brincando com planilhas. Desliguei. Fiquei ali no escuro, o silêncio da sala parecendo um peso físico. Minha própria mãe usava meu sacrifício para me enterrar. Ela estava protegendo um fantasma. Na sexta à tarde, eu estava em São Paulo. O vento cortava do Tietê, atravessando meu casaco como uma navalha. Sentei num canto de um café escuro. O cheiro de feijão queimado e gordura velha pairava pesado no ar. Helena já estava lá. A ex-mulher de Guilherme parecia ter passado por um moedor de carne. Os olhos estavam fundos, o cabelo preso num coque que parecia doloroso. Não disse oi. Só empurrou uma pasta grossa marrom de sanfona pela mesa de madeira. Só estou fazendo isso porque ele vai arruinar a vida da minha filha em seguida, disse ela. A voz era rouca, seca. Puxei a pasta para mais perto. Não olhei para ela. Abri. O farfalhar do papel era alto no café silencioso. Comecei a folhear extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto. Era um mapa da podridão de um homem. Olhe para as contas de Delaware, sussurrou Helena. Ela se inclinou para a frente, as mãos brancas nos nós dos dedos. Olhe para as datas. Encontrei a coluna. Meus olhos rastrearam os números. Todo mês no dia 3, 15 mil, caíam na conta de Guilherme vinda do exército. Meu dinheiro, minha vida. E todo mês no dia 4, aquele valor exato era transferido para um site de apostas em Delaware, uma casa de apostas esportivas. Não eram só os 15 mil. Ele tinha tomado uma segunda hipoteca. Era um buraco negro. Senti uma onda de ácido subir pela garganta. Eu tinha ficado na areia desviando de fogo, achando que era uma linha de vida, mas era só uma bateria. Guilherme tinha se plugado na minha vida e estava me drenando para alimentar uma doença. Ele vinha fazendo isso há anos. Sofia, disse Helena, uma lágrima solitária traçando um caminho pela poeira na bochecha dela. Fechei a pasta. O tude na madeira soou como uma tampa de caixão fechando. Obrigada, Helena, eu disse. Levantei, pegando a pasta. O que você vai fazer? Ela perguntou. Olhei para ela. Não sorri. Vou cortar o suprimento
e depois vou queimar a casa inteira. Saí para o vento. Tinha um alvo. Tinha o livro-caixa. Guilherme queria o nome dele numa parede. Eu ia garantir que o único lugar onde ele aparecesse fosse numa intimação. A guerra estava voltando para casa. 21:47, quinta-feira. Meu apartamento em Campinas parecia uma casca de concreto oca. Não acendi o aquecedor, não acendi as luzes, só fiquei ali nas sombras, observando o brilho azul forte do monitor do computador sangrar no quarto escuro. Meus olhos ardiam, cruz de horas encarando, mas não conseguia parar de rolar. Marcos finalmente tinha mandado o arquivo criptografado. Era a autópsia digital de uma traição de 15 anos. Cliquei nas linhas da auditoria. 187 transações. Cada clique parecia uma bala acertando o alvo. 470 mil sumidos. Jogados direto no esgoto de sites de apostas esportivas em Delaware. DraftKings, Bet365, uma lista interminável de apostas e desespero que nunca pagavam. 190 mil evaporados, sugados por uma exchange de cripto que tinha sumido meses atrás. E meus pais, as pessoas por quem eu vendia meus anos e minha sanidade, tinham recebido exatamente zero. Nenhuma consulta médica para os olhos falhando do meu pai. Nenhum aquecedor novo para enfrentar o inverno de São Paulo. Nenhuma insulina para a mãe. Eles estavam morrendo na videira, enquanto Guilherme usava o fundo de sobrevivência deles como brinquedo pessoal. O dinheiro que eu ganhei na poeira debaixo do sol que tentava me matar tinha sido usado para comprar as diversões baratas do meu irmão. Eu era a provedora e ele era o parasita. Levantei. Minhas juntas pareciam ferro enferrujado, rígidas e inflexíveis. Caminhei até a cozinha e peguei a garrafa de uísque no balcão. Não me incomodei com o copo. Bebi direto do gargalo. A queimadura era honesta. Acertou minha garganta e me lembrou que eu ainda estava de pé. Dei as boas-vindas ao fogo. 2:14 da manhã. Eu estava de volta à tela quando a notificação apitou. 1 e-mail final de Helena. Só um anexo. Sem texto. Abri. Era uma captura de tela de uma mensagem que Guilherme tinha mandado para um cara chamado Doug. 00:00 de quarta. Minha irmã acha que está comprando insulina para a velha. Haha. A palavra haha era uma marca quente branca na tela. Era cegante. Não senti a conhecida ferroada de tristeza, nem senti o calor da raiva. Senti algo muito mais perigoso. O firewall emocional que eu tinha construído em volta da minha família por 15 anos não só rachou, desintegrou. Na frente, eu tinha levado fogo por homens que não sabiam meu nome do meio. Tinha carregado equipamento até meus joelhos gritarem e meus pulmões parecerem cheios de vidro quebrado. Tinha feito tudo porque acreditava que em casa havia algo que valia o sacrifício. Mas eu não era a protetora. Era a piada. Era a maior otária da mesa. Peguei meu casaco de campo. Não olhei no espelho. Saí para a noite de São Paulo. 11 graus Celsius. O ar era uma navalha contra minha pele. Caminhei pelas margens do Tietê, observando a água preta se agitar como obsidiana líquida debaixo das pontes. Minha respiração saía em baforadas brancas afiadas. Meu coração não era mais coração de irmã. Era um centro de operações táticas. Lei marcial. Sem mais negociações. Sem mais misericórdia. Sábado à noite, o bar era um boteco de esquina perto do centro. O tipo de lugar onde o chão está sempre molhado e a música sempre está meio segundo fora do ritmo. Cheirava a cerveja velha, gordura antiga e arrependimento. Sentei num canto, as costas contra a parede fria de tijolo. Esperei. Guilherme chegou 20 minutos atrasado. Parecia um destroço. A camisa de grife estava amassada na gola. O cabelo era uma bagunça de gordura sem lavar. Cheirava a destilaria a 3 metros de distância. Tentou me dar aquele sorrisinho de filho de ouro, mas os cantos tremiam. Não disse oi. Não perguntei como ele estava. Empurrei um envelope cinza grosso pela madeira pegajosa e marcada da mesa. Caiu numa poça de gin derramado. Você tem 48 horas, Guilherme, eu disse. Minha voz era baixa, cortando o grave da música como uma faca na carne mole. Ele olhou para o envelope, mas não tocou. 48 horas para quê, Lira? Você está agindo como se estivéssemos num filme. Relaxa. Toma um drink por minha conta. Cancele a doação de R1, 25 milhão, eu disse. Ligue para Helena Vaughn.
Diga que foi um erro. Diga que você é um fraude. Faça até segunda à noite ou eu puxo o pino. Guilherme recostou, o vinil do banco rangendo. Não parecia assustado, parecia divertido. Jogou a cabeça para trás e soltou uma risada alta e molhada que fez os clientes da mesa ao lado virarem. Você é patética, disse ele, inclinando para perto. O hálito era quente e azedo de álcool. Acha mesmo que pode me assustar? Você é só a irmã militar raivosa. Mamãe tem me contado como você é invejosa desde os 8 anos. Você sempre quis o que eu tinha. O cérebro, o respeito, o amor. Ele se levantou, olhando para baixo para mim com puro desprezo sem adulteração. Volta para seu quartel, Lira. Mamãe e papai nunca vão acreditar numa palavra sua. Eles precisam de mim. Você é só a que manda os cheques e vai continuar mandando porque é fraca demais para ir embora. Virou e saiu andando para a multidão sem olhar para trás. Nem pagou o drink que tinha pedido. A garçonete veio 1 minuto depois. Deixou um papelzinho na mesa. R. 60. Tirei uma nota de 50 e 2 de 5 da carteira. Coloquei elas arrumadinhas em cima da conta. Alisei os cantos das notas até ficarem perfeitamente alinhadas. Minhas mãos não tremiam. Não saí. Fiquei ali mais 10 minutos observando a porta. Meu irmão estava certo sobre uma coisa. Eu tinha sido fraca. Tinha sido um fantasma confiável, mas o fantasma tinha ido embora. Peguei o celular e disquei para Marcos. Faça, eu disse quando ele atendeu. Tem certeza, Major? Uma vez que o relatório chegar ao conselho do hospital, não tem volta. Isso é terra arrasada. Marque o alvo, eu disse. Objetivo. Destruição total. Levantei, ajeitei o casaco e saí. A guerra não estava mais no deserto. Estava bem aqui. E Guilherme não fazia ideia de que eu tinha acabado de trazer toda a artilharia pesada para a porta da frente dele, 12 horas de São Paulo para Alphaville. Não liguei o rádio nem uma vez. O único som era o zumbido constante de pneus no asfalto e o rangido ocasional do painel quando a estrada ficava ruim. A cabine do carro era uma câmara pressurizada, uma zona de isolamento onde o ar parecia grosso com o que eu estava prestes a fazer. Observei os quilômetros descerem no relógio digital. Cada quilômetro parecia uma manobra tática. Minha mente estava travada no modo missão. As emoções foram deixadas na divisa do estado. Parei no estacionamento do hotel tarde. O ar cheirava a chuva e asfalto molhado. Dentro do quarto, pendurei o vestido de crepe de lã cinza na porta do armário. Não era um vestido para festa. Era camuflagem. Um uniforme para uma noite que não seria nada celebratória. Encarei por um longo tempo. Sem cores vivas, sem paetês, só uma sombra escura e discreta. Não passei batom vermelho. Não fiz nada para chamar a atenção. Só prendi um par de brincos de pérola, os que eram da minha avó. Eram a única coisa real numa família cheia de falsificações. Olhei para mim no espelho. A iluminação era dura no teto. A mulher olhando de volta não era a que tinha chorado sobre uma mesa de jantar 6 meses atrás. Aquela versão de mim estava morta. Esta era uma equipe de limpeza de uma só pessoa. 1800. O salão do hotel era uma catedral de vaidade de classe média brasileira. Lustres de cristal pendurados baixo, lançando uma luz falsa e cintilante sobre 300 convidados. Toalhas de linho branco, arranjos caros, o cheiro de catering de alto nível e laquê demais. Minha mãe Lorena me interceptou perto da entrada. Ela cheirava a perfume floral velho e desespero. A mão dela apertou meu antebraço com uma força que me surpreendeu. Os olhos dela disparavam pela sala, verificando se alguém estava olhando. Não faça cena hoje à noite, Lira, sibilou ela. A voz era um sussurro irregular. Por favor, só uma vez, deixe seu irmão ter o momento dele. Não faça isso com a gente. Guilherme apareceu logo atrás dela. Parecia ter envelhecido 10 anos desde São Paulo. Uma fina película de suor estava no lábio superior e a gravata de seda parecia estar sufocando ele. Tentou me dar aquele sorrisinho praticado de filho de ouro, mas os cantos tremiam. Ei, mana, disse ele, a voz forçada. Soava como se estivesse engolindo um punhado de areia seca. Vamos manter as coisas calmas hoje à noite, tá? Somos família. Vamos agir como tal. Os dois estavam tentando enfiar o cadáver podre da verdade debaixo da mesa. Queriam fingir que o cheiro não existia. Não respondi. Só puxei meu braço para trás e passei por eles.
O jantar foi um exercício de resistência. Sentei no lugar designado, as costas eretas, a postura perfeita. Mantive as mãos cruzadas no colo debaixo da mesa. Não toquei na salada. Não toquei no pão. Não comeria um único pedaço da comida que as mentiras de Guilherme tinham pagado. Ao meu redor, a sala era um rugido de 300 vozes, conversa fiada, tilintar de taças, risadas que soavam como vidro quebrando. Guilherme estava no centro de tudo. Estava no meio do 11º copo de vinho, contando aquela mesma história cansada sobre o paciente que deu para ele uma caixa de peras. Bancava o médico altruísta perfeitamente. Os convidados se inclinavam, pendurados em cada palavra. Observei ele a 1 metro de distância. Não via um herói. Via um homem que tinha apostado a saúde da mãe numa aposta de futebol em Delaware. 3 cadeiras adiante, meu pai, Renato, estava em silêncio. Não tinha dito uma palavra para ninguém. Estava focado inteiramente no bife, cortando em quadradinhos pequenos e precisos. Scrape, clink. O som da faca contra a porcelana era o único barulho honesto na mesa. Não olhava para Guilherme. Não olhava para Lorena. Parecia um homem que tinha finalmente percebido que estava sentado numa casa em chamas e tinha ficado sem água. O ar no salão estava ficando mais pesado. A cultura de manter as aparências do interior de São Paulo estava em pleno vigor. Todo mundo sabia que algo estava errado, mas todo mundo estava comprometido com a mentira. Era um acordo coletivo sufocante de ignorar a podridão. 19:58. Helena Vaughn se levantou e caminhou para o púlpito. O feedback do microfone deu um guincho metálico afiado. A sala ficou quieta. Minha mãe começou a mexer no guardanapo, os olhos arregalados e em pânico. Continuava olhando para o envelope cinza que eu tinha colocado na mesa ao lado do meu copo de água. Estava ali como uma munição não explodida. Lorena se inclinou para o meu pai, a voz tremendo. Renato, faça alguma coisa. Ela tem aquele envelope. Diga para ela guardar. Meu pai parou de cortar a carne, largou a faca e o garfo lado a lado, perfeitamente paralelos. Pela primeira vez em 30 anos, ele olhou para cima. Não olhou para a mãe. Olhou direto para mim do outro lado do arranjo de flores. Os olhos dele estavam claros. Não havia mais neblina. Sem mais ilusões. Ele me viu. Viu a Major. Viu a filha que ele tinha deixado virar fantasma. A voz dele saiu baixa, rouca e firme. Um som que cortou a respiração frenética de Lorena. Deixa ela falar, Lorena. A sala parecia estar perdendo oxigênio. Helena Vaughn pigarreou no microfone. Minha mãe arfou, a mão indo para a garganta. Guilherme congelou. A taça de vinho a meio caminho da boca. O pavio estava aceso. 20. 12. O ar no salão era um lodo espesso e estagnado de perfume caro e mentiras baratas. Helena deu um passo em direção ao microfone. A voz dela soou, praticada e profissional. Uma ferramenta polida usada para solicitar dinheiro de pessoas que queriam se sentir importantes. Para representar o exército hoje à noite, temos a honra de ter a capitã Lira Navarro, anunciou ela. Eu me levantei. Não corri. Não alisei o crepe de lã cinza do vestido. Só me movi. Meus saltos bateram nos degraus de madeira do palco com um craque oco e plano. O som de um martelo cravando um prego num caixão. O holofote virou para mim, um olho branco cegante que arrancava as sombras. Caminhei para o palco, 300 rostos borrados num mar de expectativa, os olhos famintos por uma história de heroína que pudessem aplaudir. Debaixo das luzes duras, Guilherme parecia um homem que já tinha sido enterrado. A pele era da cor de porcelana suja, olhos vidrados e mortos. Estava encurvado na cadeira, as mãos escondidas debaixo da toalha branca, provavelmente tremendo. Não olhei para o papel na minha mão. Não precisava de roteiro para uma sentença de morte. Olhei para Lorena. Ela estava apertando as pérolas com tanta força que os nós dos dedos eram pedras brancas. O microfone deu um chiado de baixa frequência quando me inclinei. O cheiro de poeira e metal quente acertou meu nariz. Quero corrigir uma linha no programa de hoje à noite, eu disse. Minha voz era firme. Não era a voz de uma irmã. Era a voz de uma major entregando um relatório de missão para uma sala cheia de cadáveres. A doação de R$ 25 milhões atribuída ao Dr. Guilherme Navarro. Ela não existe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio de um vácuo antes do ar voltar correndo. Depois os murmúrios começaram.
Um ronco baixo e feio de confusão. A cabeça de Guilherme caiu. Parecia que o pescoço tinha acabado de quebrar sob o peso do holofote. O departamento de compliance verificou que nenhuma doação desse tipo foi feita. Continuei, minhas palavras cortando a sala como uma lâmina serrilhada. As contas bancárias associadas ao nome Navarro estão vazias. A informação será removida do registro imediatamente. O hospital não será construído sobre uma ficção. A mão de Lorena foi para a boca. Eu conseguia ver o terror nos olhos dela. Não pelo que o filho tinha feito, mas porque o mundo finalmente estava vendo a podridão debaixo da camisa de seda. Não parei. Não tinha vindo aqui para avisar eles. Tinha vindo para terminar o serviço. Segundo, nos últimos 60 meses, eu enviei 15 mil todo mês do meu soldo de risco para uma conta conjunta. Era destinado ao cuidado médico dos meus pais. Nunca chegou até eles. Fiz uma pausa. Queria que cada pessoa naquela sala provasse o grão daquela frase. Queria que vissem a areia do deserto, onde eu ganhei aquele dinheiro em comparação com o dourado nas paredes do salão. Uma auditoria federal documentou o desvio desses fundos. Eu disse, 900 mil. Meu suor, minha vida, foi movido para contas de apostas em Delaware. Meus pais não foram cuidados. Foram usados como fachada para um ladrão que se escondia atrás de um título de médico. 4 parágrafos, 4 minutos. 15 anos da mitologia do Filho de Ouro, transformados em cinzas bem ali no palco. Observei a realização acertar a multidão. O respeito que Guilherme tinha passado uma década construindo não só sumiu, evaporou. Dei um passo para trás do púlpito. O metal do microfone era frio contra meus dedos. Esta organização deve ser financiada por honestidade, não pelo sangue de militares. Obrigada. Estendi a mão e desliguei o microfone. Thud. O som ecoou pelo salão, uma porta final fechando. Deixei o envelope cinza na madeira e voltei pelos degraus. Minhas costas eram uma linha reta. Meus saltos não vacilaram. O silêncio durou 4 segundos. Tempo suficiente para a realidade afundar no tapete. Depois um homem no fundo se levantou. Um veterano, a julgar pelo jeito como segurava os ombros, não disse uma palavra. Só começou a aplaudir. Um par de mãos. Clap. Depois outro se juntou. Clap. Clap. De repente a sala explodiu. Um rugido de aplausos que parecia uma onda de choque física. Não era para o Filho de Ouro. Era para a verdade. Guilherme não esperou o fim. Empurrou a cadeira para trás, as pernas de metal rangendo contra o piso como um grito. Correu para a saída de serviço, a cabeça baixa, o herói correndo como um rato de smoking. Helena sentou perfeitamente imóvel na nossa mesa. Olhou para mim enquanto eu me aproximava. Não sorriu, mas me deu um aceno lento e único de reconhecimento. Missão cumprida. O suprimento estava oficialmente morto. Se você já sentiu o peso de um segredo que não era seu para guardar, ou se finalmente encontrou coragem para falar sua verdade quando o mundo tentou te silenciar, dê like. Se inscreva neste canal agora para ver o que acontece quando o Filho de Ouro fica sem lugares para se esconder. Deixe a palavra justiça nos comentários se você já teve que se levantar e reclamar seu próprio nome. Quero saber quem está aí de pé naquele palco comigo hoje à noite. Não olhei para trás para o palco. Caminhei em direção ao lobby, o barulho dos aplausos sumindo atrás das pesadas portas de carvalho. Mas a noite não tinha acabado. Guilherme estava no corredor. Estava preso entre o elevador de serviço e a verdade, e ainda tinha o nome do meu pai na boca. As portas de carvalho se fecharam, cortando o rugido dos aplausos num ronco abafado e distante. O corredor de serviço era um mundo diferente, frio, estéril, cheirava a alvejante industrial e o cheiro azedo e afiado de medo de alta octanagem. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, um zumbido piscante e doentio, que fazia tudo parecer irregular e cru. Não parei para recuperar o fôlego. Não precisava. Meu ritmo cardíaco estava em 60 batidas por minuto, relógio da missão ainda rodando. Virei a esquina e encontrei ele. Guilherme estava encostado contra a parede de bloco de concreto entre 2 seguranças. Homens grandes com pescoços grossos e olhos entediados de ex-policiais que tinham visto de tudo. O terno italiano de 25 mil de Guilherme era um destroço. A seda estava escura de suor nas axilas. A gravata estava puxada para o lado como uma forca.
Parecia um viciado de alto padrão que tinha acabado de ser informado que o estoque estava vazio. Quando me viu, o rosto dele se contorceu em algo primal, algo feio. Você está morta, Lyra, cuspiu ele. A voz era um guincho frenético e agudo que ecoava no concreto. Você matou ela. Está me ouvindo? Você viu o rosto dela lá dentro. Você destruiu a mamãe. Tudo em que ela acreditava, você simplesmente queimou no chão por um maldito surto de ego. Parei a 1 metro dele. Não movi um músculo, só cruzei os braços sobre o crepe de lã cinza do vestido. Fiquei ereta, do jeito que eu ficava quando um general entrava na sala. Guilherme estava vibrando, as mãos se contorcendo no aperto dos seguranças. Suor traçava linhas irregulares pela maquiagem cara que ele usava para esconder a idade. Não, Guilherme, eu disse. Minha voz era baixa, plana, uma calma morta que parecia empurrar o grito dele de volta para a garganta. Eu não destruí ela. Só parei de pagar a assinatura das suas mentiras. Você foi quem puxou o gatilho. Eu só parei de usar o colete por você. Ele desabou. A luta saiu das pernas e os seguranças tiveram que apertar o aperto para manter ele de pé. O bravata evaporou, substituída por um pânico desesperado e molhado de lágrimas. Começou a balbuciar. Olhou para mim e por um segundo vi o menininho que costumava se esconder atrás das minhas costas quando quebrava as ferramentas do pai. Mas aquele menino tinha ido embora, substituído por um ladrão de smoking. Lyra, por favor, choramingou ele. As lágrimas eram reais agora, mas não eram pela mãe. Eram pela vida que ele estava perdendo. Pensa na Helena, pensa na minha filha. Se isso chegar aos jornais, estou acabado. O conselho médico, Helena vai tirar ela e ir embora. Vou ficar sem nada. Por favor, só volta lá dentro. Diz para eles que foi um erro. Diz que a auditoria estava errada. Eu te pago de volta. Cada centavo eu juro pela minha vida. Olhei para ele. Vi a ganância. Vi a pequenez. Vi o homem que tinha rido sobre comprar a insulina da velha enquanto apostava o sangue da minha vida num jogo de futebol. Você não entende, né? Eu me inclinei só o suficiente para ele ver o aço cinza frio nos meus olhos. Você não escolhe quais dívidas eu perdoo, Guilherme. Você vem gastando minha vida há 15 anos. Hoje à noite a conta finalmente chegou e você está falido. Virei as costas para ele. Não esperei a resposta. Não precisava. Caminhei para longe, o som do choro dele sumindo atrás de mim, substituído pelo tude ritmado e pesado dos meus próprios saltos no piso. Encontrei eles na pequena sala verde atrás do palco. O silêncio ali era mais pesado que o barulho no salão. Lorena estava sentada num sofá baixo de veludo parecendo uma boneca de pano descartada. O cabelo era uma bagunça. O rímel tinha viajado em rastros escuros e feios pelas bochechas, manchando a renda da gola. Parecia ter 80 anos. É verdade, Lyra? Sussurrou ela. A voz era fina, rachada nas bordas. Eu conseguia ouvir o zumbido fraco de um aspirador de pó ao fundo. Ela estava limpando. Ela sempre limpava quando a vergonha ficava alta demais. O dinheiro, Guilherme, é tudo verdade? Não fui até ela. Não ofereci a mão. Só fiquei perto da porta e dei um aceno único e afiado. Cada palavra, eu disse. Ela soltou um som, depois um gemido baixo de animal ferido. Enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com um luto que ela tinha passado décadas tentando evitar. Depois algo aconteceu que eu não via há 30 anos. Renato se levantou. Não olhou para o chão. Não estendeu a mão para um copo. Caminhou até o armário, pegou o casaco pesado de lã preta de Lorena e colocou sobre os ombros trêmulos dela. Não hesitou. Parecia o homem que eu me lembrava de antes de Guilherme virar o filho de ouro. Parecia um pai. Estendeu a mão para baixo, pegou a mão de Lorena e puxou ela para ficar de pé. Vamos embora, Lorena, disse ele. A voz era rouca, profunda e final. A verdade está no claro agora. Não tem mais espaço para esconder nesta casa. Estamos indo para casa. Ele a levou passando por mim. Quando chegou à porta, parou. Não disse uma palavra, só colocou uma mão pesada e calejada no meu ombro por 2 segundos, um reconhecimento silencioso da militar que eu tinha me tornado. Depois foram embora. 3 dias depois, Campinas. O Tietê era uma lâmina de chumbo martelado debaixo de um céu roxo machucado. O vento cortava da água, cheirando a sal e ferro velho. Eu estava parada junto à janela do meu escritório, uma xícara de café preto esfriando na mão. Meu celular vibrou. Número privado. São Paulo. Atendi. Lyra. Era Renato.
A voz dele era rouca, quebrada por 30 anos de silêncio e 1000 arrependimentos não ditos. Estou orgulhoso de você, filha, disse ele. As palavras eram pesadas, como pedras caindo em água profunda. Deveria ter dito isso 30 anos atrás. Deixei o silêncio vencer, mas vou dizer todo dia até você acreditar. Você é uma boa pessoa e é a melhor de nós. Olhei para a água cinza. Minha garganta parecia cheia de arame enferrujado. Meus olhos ardiam, mas não deixei a umidade cair. Soldados não choram por chegadas atrasadas. Só reconhecem o reforço e seguram a linha. Obrigada, pai, eu disse. Desliguei o telefone. Olhei para o horizonte. Os dominós ainda caíam em Alphaville. O mundo de Guilherme estava acabando. Mas aqui, perto da água, pela primeira vez em 15 anos, o ar parecia limpo. A guerra não tinha acabado, mas o cerco estava quebrado. Virei do janela. Minha mesa estava cheia de novos relatórios, novas missões, mas o envelope cinza tinha ido embora. Guilherme não tinha mais cartas para jogar. Agora era hora de ver o que acontece quando o filho de ouro finalmente tem que enfrentar o inverno sozinho. Maio em São Paulo chegou com um calor enganoso. Mas para Guilherme, a atmosfera era clínica e congelante. A justiça institucional no Brasil não se move com a velocidade de uma bala. Ela se move com o peso esmagador de uma geleira. É lenta, é barulhenta e é final. Eu não precisei levantar um dedo. Uma vez que o fio foi puxado naquele salão, todo o tecido da vida fabricada de Guilherme começou a se desfazer com uma precisão ritmada e doentia. O primeiro golpe veio do Conselho de Medicina do Estado. Não foi um julgamento dramático. Foi uma sala fria, as teclas de uma estenógrafa clicando e uma pilha de extratos bancários de Delaware. Eles não ligavam para o status de filho de ouro dele, nem para as camisas de seda caras. Ligavam para o fato de que ele estava fazendo apostas de R$ 1.500 em jogos da NBA, enquanto deveria estar monitorando pacientes pós-operatórios. Violações éticas, má conduta grave, fraude. No meio do mês, a licença dele foi revogada. Não suspensa, revogada. Soube do hospital por Helena. Eles não fizeram declaração pública. Só mandaram um faxineiro com uma chave de fenda e um balde de massa corrida. A placa de latão na parede do centro cardíaco, aquela que Guilherme tinha se gabado, tinha sumido ao meio-dia. O nome Navarro foi raspado do diretório. Ele não era mais cirurgião. Era um risco, um fantasma de jaleco que não servia mais. Em junho, os dominós jurídicos começaram a cair. A casa de apostas em Delaware não aceitava desculpas. Queria os R$ 7 milhões. Entrou com uma ação civil que arrancou a tinta das contas bancárias dele. Depois veio o aviso de leilão da casa com o gramado impecável. A casa que meu soldo de risco tinha indiretamente mantido flutuando por anos. Helena não chorou, não discutiu. Só foi ao fórum de família em Campinas e entrou com divórcio contestado. Não queria só sair, queria os restos. Conseguiu uma ordem de proteção, guarda total da filha e um congelamento de todo o ativo conjunto que Guilherme não tinha apostado ainda. O homem que costumava olhar de cima para minhas botas e me dizer que eu não entendia o mundo real agora, era um homem sem CEP. Observei tudo de Campinas. Li os alertas jurídicos. Vi as notificações bancárias. Não liguei para ele. Não mandei uma mensagem de "eu te avisei". No exército, quando a posição do inimigo está desmoronando sob o próprio peso, você não desperdiça munição. Só segura o perímetro e observa a poeira baixar. Guilherme tinha construído um império sobre o sangue de uma militar. E agora a fundação estava voltando para a terra. O fim de junho trouxe a ironia definitiva. Guilherme ficou sem amigos, ficou sem crédito, ficou sem lugares para se esconder. Recebi o relatório de um vizinho de casa. Ele não chegou num SUV de luxo. Chegou num carro alugado batido com 3 malas descombinadas e um rosto que parecia ter sido mastigado pelo arrependimento. Mudou de volta para a casa dos meus pais, mas não ganhou a suíte de hóspedes. Mudou para o meu antigo quarto, a caixinha apertada no fim do corredor, o quarto que minha mãe tinha me obrigado a esvaziar anos atrás para Guilherme guardar as tralhas da faculdade e os livros de medicina. Ela tinha repintado de um azul pálido e doentio, a cor de uma camisola de hospital barata. Era frio no inverno e sufocante no verão. Era o quarto onde eu tinha sido feita para me sentir como uma hóspede na minha própria casa. Agora,
O filho de ouro era um prisioneiro no próprio espaço que ele tinha ajudado a me expulsar. Toda manhã, ele tinha que acordar e olhar para as paredes azuis da minha infância, sabendo que a única razão de ter um teto sobre a cabeça era porque nosso pai estava cansado demais para chutá-lo para fora. Ele estava de volta à linha de partida, 40 anos e completamente destruído. Sexta à noite, Campinas. A cidade zumbia lá fora da minha janela, uma vibração de baixa frequência de trânsito e sirenes. Eu estava na cozinha. As luzes estavam baixas. O único som era o chiado ritmado e suave da chaleira. Não estava bebendo uísque hoje à noite. Não precisava do fogo. Meu celular vibrou no balcão de granito. Lorena Navarro. Sem ID de chamada. Só o nome. Deixei tocar 1, 2, 5 vezes. Ela não deixou recado. Nunca deixava. Um recado exigia que ela declarasse as necessidades em voz alta. E Lorena preferia o silêncio armado de uma chamada perdida. Queria que eu ligasse de volta. Queria me contar como Guilherme estava sofrendo. Queria pedir mais um empréstimo para ajudar com os advogados. Olhei para a tela até a luz apagar. Despejei a água quente sobre um saquinho de chá de camomila. O vapor subia numa nuvem gentil, cheirando a terra e mel. Enrolei as mãos em volta da caneca de cerâmica quente. O aperto era firme, sem tremores, sem tensão nos ombros. Eu não era mais uma oficial de logística para uma família de ladrões. Era uma major do Exército Brasileiro, e minhas fronteiras estavam oficialmente fechadas. Tinha passado 15 anos lutando uma guerra em 2 frentes, uma no exterior e uma nesta cozinha. Hoje à noite, o tratado de paz foi assinado pelo silêncio do meu celular. Guilherme estava no quarto azul, encarando os destroços da própria criação. Lorena estava na sala de estar encarando o assento vazio onde o herói dela costumava sentar. E eu estava aqui no silêncio, finalmente dona do ar que eu respirava. A chaleira deu um último apito, morrendo enquanto esfriava. Tomei um gole do chá. Era amargo, mas era limpo. O celular vibrou de novo. Uma mensagem dessa vez. Não. Haha. No final, só uma única frase da minha mãe que fez o chá esfriar na minha boca. Encarei a tela por 10 minutos. A guerra não tinha acabado. Só estava mudando de forma. O escritório de advocacia no centro de Campinas cheirava a cera de limão e papel caro velho. Era um lugar silencioso, escondido do uivo do vento vindo do Tietê. Sentei de frente para um homem chamado Miller, um advogado de trusts com cara de pedra de amolar e um aperto de mão que parecia uma armadilha se fechando. Na mesa de mogno entre nós estava a papelada do Trust Médico Navarro. O radiador no canto sibilava, uma respiração mecânica ritmada que enchia as lacunas na nossa conversa. Peguei a caneta tinteiro. Era pesada. Peso real. Assinei meu nome na parte de baixo da 16ª página. A tinta era preta, molhada e final. Tudo está acertado, Major, disse Miller, a voz seca como chão de deserto. O depósito mensal de R, 25 mil, está automatizado. As contas da clínica em Alphaville vão direto para meu escritório. Seus pais não tocam no dinheiro. Guilherme não toca no dinheiro. E se alguém tentar contestar a estrutura fiduciária, eles lidam comigo. Recostei, a coluna uma linha reta contra a cadeira de couro. Não sorri. Não senti o calor da caridade. Senti a satisfação fria de um perímetro fortificado. No exército, você não só ganha uma colina. Você se entrincheira. Você estica o arame. Você arma as claymores. Esta era minha arame. Certifique-se de que ele saiba, eu disse. Toda vez que ele olhar para um recibo de supermercado ou uma conta de farmácia, quero que ele veja o cabeçalho da sua firma. Quero que ele saiba que o dinheiro vem da irmã que ele chamou de otária. Ele sabe, respondeu Miller, enfiando os documentos numa pasta grossa. Enviei a notificação formal para a casa ontem. Seu irmão tentou ligar para o escritório 6 vezes esta manhã. Meu auxiliar nem colocou a ligação. Ele está bloqueado, Lira. Bloqueado duro. Saí do escritório para o ar cortante de Campinas. O céu era da cor de um pulmão machucado, cinza e pesado. Não voltei para o apartamento. Dirigi. Precisava do zumbido do motor para limpar o ruído estático na minha cabeça. Domingo de manhã. A ligação veio enquanto eu estava num boteco olhando para um prato de ovos frios e uma xícara de café que tinha gosto de borracha queimada. Vi o código de área de São Paulo na tela. Lorena. Deixei tocar 4 vezes antes de apertar o botão. Não disse oi.
Só esperei. O silêncio do outro lado era diferente dessa vez. Sem desculpas frenéticas, sem cutucadas afiadas sobre minha atitude, só um som molhado e irregular. O som de uma mulher que finalmente tinha ficado sem mentiras para contar a si mesma. Eu li o extrato, disse minha mãe. A voz era fina, rachada nas bordas. Eu conseguia ouvir o zumbido fraco de um aspirador de pó ao fundo. Ela estava limpando. Ela sempre limpava quando a vergonha ficava alta demais. As contas de Delaware, as datas, os valores. Eu vi o que ele fez com o dinheiro do telhado. Não ofereci uma ponte. Não disse que estava tudo bem. Só observei um caminhão passar pela janela do boteco. Os pneus jogando uma spray de lama cinza. Me desculpe, sussurrou ela. As palavras soavam como se estivessem sendo arrastadas sobre vidro quebrado. Eu queria tanto um filho médico. Queria o respeito, o status. Estava tão ocupada olhando para o jaleco branco que não vi o sangue nas suas mãos mantendo a gente vivo. Seu pai estava certo. Eu te transformei numa sombra para Guilherme poder fingir que era o filho. Eu falhei com você, Lyra. A admissão me acertou com a força de um tiro de baixa velocidade. Não matou, mas queimou. Apertei a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Por 15 anos, eu tinha esperado por aquelas palavras. Agora que elas estavam aqui, pareciam notícia velha. Você falhou, mãe, eu disse. Minha voz era uma linha plana, sem tremor. Mas a sombra se foi. Sou eu quem segura as chaves agora. Se Guilherme precisar de 1 centavo, se precisar de um advogado, se precisar de um maço de cigarro, diga para ele que tem que me ligar. Ele tem que pedir à irmã o pagamento. Vamos ver o quanto ele gosta do gosto do próprio remédio. Lorena não discutiu. Não defendeu ele. Só soltou uma longa respiração trêmula. Ele não vai ligar. Ele é orgulhoso demais. Só fica sentado naquele quarto azul com a porta trancada. Ótimo, eu disse. Deixa ele se acostumar com as paredes. São as mesmas que eu olhava enquanto economizava para a casa de vocês. Desliguei. Senti um peso estranho e pesado. Não era o calor de um abraço. Era o silêncio de um cemitério depois da última pá de terra ser jogada. A família que eu conhecia estava morta. Uma versão nova e mais fria estava tomando o lugar. Dezembro chegou com uma nevasca que parou a cidade. Eu estava no meu apartamento observando a neve se acumular no parapeito da janela quando um e-mail apareceu no laptop. Helena Vaughn. Assunto: a parede. Abri o anexo. Era uma foto em alta resolução do lobby do centro cardíaco em Alphaville. A iluminação era suave, dourada. No centro da parede, onde a antiga placa fraudulenta tinha ficado, havia uma nova peça de bronze fundido. As bordas eram afiadas. O acabamento era fosco. Deizum. 3 nomes estavam gravados no metal, profundos e permanentes. Renato Navarro, Lorena Navarro, Major Lyra Navarro. Sem Guilherme. Nenhum espaço para ele. A história da família tinha sido editada. O trapaceiro tinha sido apagado e a militar tinha sido registrada em pedra. Encarei a palavra Major ao lado do meu nome. Era o único título naquela casa que tinha sido conquistado com suor e garra. Fechei o laptop e caminhei até a janela. A neve caía mais rápido agora, apagando as ruas de Campinas, transformando o mundo numa lousa em branco. Senti o peso dos últimos 15 anos se levantar não para o ar, mas para o chão. Peguei o celular e disquei um número que não ligava há muito tempo. Marcos, eu disse quando ele atendeu. A missão Navarro acabou. Preciso de uma nova missão em algum lugar bem longe, algum lugar com linha de visão clara. A guerra em casa foi vencida, mas enquanto olhava para a água escura do Tietê, percebi que para uma militar como eu, a paz era a parte mais difícil de sobreviver. O celular vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Ainda não acabei, mana. Não apaguei. Só encarei a tela até ela escurecer. O arame estava esticado. As claymores estavam armadas. Deixa ele vir. 39 anos. Esse é o número no meu arquivo pessoal agora. Estou sentada numa cozinha pequena e austera em Campinas, a poucos quilômetros do portão principal da base. É sábado de manhã. O sol é uma lâmina plana e afiada de ouro cortando o balcão de granito escuro. Está silencioso aqui. Não o silêncio pesado e sufocante de uma casa cheia de segredos, mas o silêncio limpo e oco de um espaço vazio. Não tem gritaria, não tem portas de carvalho batendo,
Não tem chamadas frenéticas de manhã cedo sobre pagamentos de hipoteca perdidos ou dívidas de apostas escondidas. Eu paguei por esse silêncio. A moeda foram 15 anos da minha juventude, 100 galões de suor na poeira de missões no exterior e uma auditoria cirúrgica fria que desmontou as mentiras da minha família até o osso. Foi caro. Custou a mãe que eu achava que tinha e o irmão que tentei salvar. Mas parada aqui observando as partículas de poeira dançarem na luz, sei que foi um bom negócio. O moedor de café zumbia um tom mecânico baixo. Era o único barulho no apartamento. Faço o café preto, forte, amargo o suficiente para me lembrar que estou acordada e que o mundo ainda é sólido. Coloco a caneca num quadrado branco de descanso e executo o ritual mais importante da minha nova vida. Pego o celular e viro ele de tela para baixo. A tela fica preta contra a pedra. O mundo está do outro lado daquele vidro e não tem mais chave para a minha porta da frente. Mesmo se o alto comando mandar um alerta de alta prioridade, mesmo se Lorena deixar uma mensagem irregular e cheia de lágrimas sobre o último colapso de Guilherme naquele quarto azul doentio de volta em Alphaville. Eles esperam. Tudo espera. Tomo um gole lento. O calor queima minha língua. A amargura acerta primeiro, afiada e implacável, mas o retrogosto é limpo. É o sabor da autonomia absoluta. Sou a comandante desta metragem quadrada. Minhas fronteiras estão oficialmente fechadas, sem entrada não autorizada, sem exceções para sangue ou direito de nascença. Olho para minhas mãos. Estão firmes. Não tem tremor dos anos segurando uma casa desmoronando, sem tensão nos ombros. No exército, eles te ensinam a gerenciar logística para um batalhão. Te ensinam a mover combustível, comida e munição pelo deserto sob fogo, mas nunca te dão um manual de como parar uma sanguessuga de drenar sua própria alma. Se você está ouvindo isso e sente aquela coceira fria familiar entre as omoplatas, aquele sentimento de estar sendo caçado pelas próprias pessoas que deveriam ser seu santuário, escute bem. Não espere eles te verem. Não gaste outra década prendendo a respiração, esperando que eles finalmente notem as cicatrizes que você ganhou enquanto carregava o peso deles. Eles não vão notar. Estão ocupados demais encarando o próprio reflexo nos espelhos que você pagou. Esperar um pedido de desculpas de um narcisista é como esperar chuva num deserto de sal. É uma morte lenta por desidratação. Ser educada com a podridão na sua própria sala de estar não é uma virtude. É cumplicidade. É ajudar o inimigo a cavar a trincheira. Você não precisa queimar o mundo inteiro para ser livre. Só precisa construir uma cerca mais alta que o alcance deles. Você precisa estar disposta a ser a vilã na história patética deles para poder ser a sobrevivente na sua própria. O ar da manhã, através da porta de tela, cheira a agulhas de pinheiro e o cheiro metálico distante de escapamento de jato da pista. É o cheiro de uma vida em movimento. De volta em Alphaville, o ar é estagnado. Cheira a poeira e livros velhos e o ressentimento azedo de um homem que percebeu, tarde demais, que o mundo parou de comprar a farsa dele. Penso na placa de bronze naquela parede do hospital. Ainda consigo sentir o acabamento fosco e frio do metal debaixo das pontas dos meus dedos. É uma coisa pesada, aquela verdade, mas é sólida. É a âncora que me impede de voltar para a névoa das expectativas deles. A maioria dos militares não ganha a medalha quando realmente merece. Valor geralmente é algo que um escrivão escreve 6 meses depois que os tiros param. Mas os atos reais de bravura, os que te mantêm respirando, acontecem no escuro. Acontecem quando você decide cortar um membro para salvar o corpo. É uma amputação de campo. É bagunçada. É barulhenta. É a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Olhar para a pessoa que te deu a vida e dizer, não mais. Olhar para um irmão e ver nada além de um predador. Mas se você fizer, se for frio o suficiente e afiado o suficiente para cortar aquele laço, você encontra algo do outro lado. É um metal. Nenhum general vai prender no seu uniforme. Você tem que fazer sozinha. Você tem que ficar na sua própria cozinha, no silêncio, e reconhecer que é a única pessoa que vai vir te salvar. Meu uniforme está no armário, passado até uma lâmina de navalha. Minhas botas estão lustradas até refletirem a luz. Sou uma major do Exército Brasileiro, mas o título que importa é o que eu escrevi para mim mesma naquele salão em Alphaville. O que diz que eu não sou mais um fantasma. Sou eu quem segura a linha. Ouço o celular vibrar uma vez no granito,
Uma vibração curta e afiada. Não olho para ele. Não me pergunto quem é. A resposta não muda a missão. A cozinha fica quieta de novo. Termino o café e me levanto. Tenho uma nova missão e dessa vez estou lutando por alguém que vale o sacrifício.